mas nós vamos aqui anunciar que estaremos fazendo isolamento rígido, social rígido aqui na capital cearense, a partir de sexta-feira, de meia-noite, de quinta para sexta, por 14 dias. Só poderão funcionar as atividades econômicas essenciais aqui no Ceará. Na verdade, a gente está tentando descobrir ainda, né, como é que isso tudo começou. A gente tem algumas suspeitas em relação à origem do vírus, mas ainda nada comprovado. Mas o fato é que é um patógeno novo que criou um mecanismo de infectividade em massa, né? Então, ele burlou os nossos mecanismos de defesa do nosso organismo, do ser humano. E com a globalização que vivemos, com as cidades cheias de gente, isso tudo ajudou bastante essa disseminação muito rápida que nós tivemos. Meu nome é Wilson Rairon, do Vale Siqueira. Sou a quarta geração de circo e a gente já nasceu nessa vida no circo, e com essa pandemia agora tá muito difícil pra gente, né? Eu tive que desenrolar mais esses malabares, me virar de um jeito ou de outro para poder sustentar a família. Agora eu tô no farol, no semáforo, né? Estou jogando malabares no sinal e agora eu tô andando na corda bamba e jogando malabares também. Já foi uma evolução para poder me esforçar mais e vencer os meus próprios limites, né? O trabalhador invisível é aquele que, de alguma maneira, ele não está dentro do universo formal e, ao mesmo tempo, ele não está inserido em nenhum programa social. Você tem feiras livres, né? Vamos dar um exemplo aqui, uma feira livre. Você não está na formalidade, mas você sabe, você tem algum tipo de cadastro público dessas pessoas na feira livre. Então, essa pessoa não é invisível. Mas o que é o invisível? É justamente as pessoas que não são cadastradas em nenhum programa público, são pessoas que não são, de nenhuma maneira, assistidas por programas como Bolsa Família, e de mesmo caso, eles também não estão na economia formal, né? Antônio Flávio Mendes de Lima, sou taxista há 40 anos. Essa pandemia ela não só me causou, não só a mim, mas a toda a estrutura do brasileiro em geral. E a nós principalmente, que nós dependemos do cliente, né? E se o cliente não tem grana, não viaja, não passeia, né? Claro. Sim, aí por cima ainda aí veio esse lance aí dos Uber, né? Que por sinal, os caras não pagam nenhuma de imposto, né? E o taxista paga 5 impostos. Agora é um serviço sem garantia. Não todos, não é generalizando, porque tem pessoas, eu tenho um amigo, por sinal até bancários, que faz isso para completar a coisa de casa, né? Ali de trás daquela maquiagem, de trás daquela roupa colorida ali tem um ser humano, um pai de família, que precisa também de atenção. Eu acho que a pandemia, ela revelou muitas coisas que a gente, de tanto que vê, de uma certa forma, se acostumou, né? A gente já era um país muito desigual, um dos países mais desiguais do mundo mesmo, né? E não conseguimos, ao longo da história, diminuir tanto essa desigualdade, né? A desigualdade, ela aflorou, né, nesse momento da pandemia, aflorou por uma série de motivos, né? Aflorou pelo quem pode, quem não pode, por exemplo, praticar o isolamento social, quem pôde ficar em casa, né, trabalhando home office, quem não pôde, né,
quem perdeu ganhos, né, durante esse período, quem não perdeu, quem ganhou, né, por exemplo, os bilionários do mundo se tornaram mais ricos durante a pandemia. Rapaz, ó, antes da pandemia, eu tinha uma vida que, assim, nunca tinha chegado a faltar nada para minha família, eu nunca consegui ajudar meu pai, conseguia juntar um dinheirinho que tinha botado no meu próprio circo, entendeu? E eu tava indo bem financeiramente na vida, né? E de uma hora para outra aconteceu essa pandemia, tive que vender muitas coisas, que eu tinha muitas coisas para poder quitar as minhas contas e para a gente poder se alimentar. E aí eu acabei com o meu circo, uma parte ficou com meu pai e encostei o meu material. Umas coisas tem um circo, mas está encostado o meu material. E voltei aqui, pedi o meu ex, que era meu ex-patrão, e agora estou aqui de novo, né? Eu passei 5 anos aqui trabalhando no Circo Porto Rico, fui embora e voltei de novo agora. Pedi para ele para eu poder passar um tempo aqui enquanto passava a pandemia. Aí me cedeu o terreno aqui, a água, a luz, e graças a Deus, né? Eu estou aqui com a minha família. Nós já vimos, né, numa escala decrescente mesmo aí, né, de um aumento enorme de pessoas se tornando, voltando para a linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza, né, nos últimos anos, desde 2015, é isso que a gente consegue visualizar. Agora, as pessoas, por exemplo, estão deixando de comer coisas que elas estavam comendo ao longo das últimas 2 décadas, né, o ovo voltou a ser, né, o prato principal, que não era nos últimos tempos, né. A pandemia me trouxe bastante prejuízos financeiros, porque tem pouco dinheiro, a galera não está trabalhando, está faltando dinheiro no mercado, e também perdi familiares e amigos por causa dessa doença. Mas, de certa forma, o meu trabalho tem ajudado gente a não sair de casa, a se prevenir, a não ir para mercantil e nem feiras livres. Eu trabalho, durante o dia eu vou para fazer os pacotinhos, aí quando o sol se põe, umas 5 horas, eu vou para o meio da rua, atrás do sustento, atrás de vender. À noite não é por causa de preferência, à noite é por causa que é melhor, porque não pega o sol na cabeça e o sol não queima as frutas. Mas eu não posso ficar em casa com a cabeça abaixo sentindo medo, eu tenho que ir para a rua atrás de dinheiro, que eu tenho gente dependendo comigo para se alimentar, né? Antes, como por exemplo, eu 2, 4, 6, 8, em torno de 4 horas da manhã até as 5 da tarde, dava em torno de umas 10 corridas. Só de rodoviária, vocês falar em retorno, entendeu? Hoje, um exemplo, hoje eu saí de casa hoje 4 horas da manhã e voltei para casa 11h30 da manhã, não fiz uma corrida. Vim embora para casa. Mas devido ao lockdown, né? E ainda por cima os aplicativos. Então eles são os mais desassistidos, porque eles vivem ou de bicos ou de situações que necessitam de movimento, necessitam de que a economia real funcione, e ele funciona como uma espécie de periferia dessa economia real, ajudando isso, né? Então, qual o problema do lockdown? É que essas pessoas, elas ficam totalmente privadas de qualquer possibilidade de renda, né? Eles não estavam em nenhum tipo de programa assistencialista, eles não têm como nenhuma empresa para poder ajudá-los, né? E aí, a pior situação para eles é que você tem, mesmo que a renda deles fosse muito baixa, vamos supor uma renda de R$200 por mês, ele teve uma renda zero, né? Sou padeiro, faço do doce e sou pedreiro. Aí, como dessa doença que está dando, estou afastado do trabalho. Afastado do trabalho, aí o que eu tenho é me virar no doce, vendendo meu quebra-queixo. Aí, mas já vem tudo parada mesmo. Não tem como a gente viver mais. E os negócios cada vez mais ficando difícil. Eu tenho 2 moças e um rapaz. Tudo pago aluguel, aluguel atrasado, água e luz, tudo atrasado.
porque não tem mais condições de a gente viver do jeito que nós estamos, né? Ou esse dinheiro que o governo dá é o que é cento e poucos reais, não tem condições mais. Quando a gente chega no nível de transmissão ao ponto de saturar o sistema de saúde, sanitariamente o lockdown, desde que realmente um lockdown, não essa coisa que a gente vive aqui hoje, ele pode sim efetivamente reduzir o nível de transmissão comunitária e dar tempo para o sistema de saúde se reorganizar. Isso pode sim ser efetivo, só que aí de outro lado, vem um lado que eu não consigo avaliar, que é os prejuízos econômicos e sociais relacionados ao lockdown. Aí minha filha um dia aqui, cara, ela chegou e me disse, pai, não aguento mais, pai. Eu digo, o que foi? Foi engraçado no mesmo momento. Depois eu saí e não me aguentei não. Ela disse, pai, é só bolacha, 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 bolacha. Aí contou com os dedos do pé. Água, 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 porque nós só comíamos bolacha e água, cara. Assim que a gente chegou. Cara, aí foi uma época difícil. Eu disse, Deus, me dá sabedoria para eu poder sair dessa situação. Nós necessitamos uns dos outros, a gente necessita, né, da sociabilidade, a gente necessita ver pessoas, abraçar, beijar, estar em contato, conversar. E embora as tecnologias elas existam, não é a mesma coisa de estar presencialmente, né? Então, assim, muitas pessoas, né, estão extremamente solitárias nesse momento, né? Então, assim, estão com medo de adoecer, né, o medo da morte, né, a morte como uma coisa muito presente aí, e é presente para todos nós, né, hoje é uma coisa que muitas pessoas acabavam não pensando muito sobre a morte, né, ou não vê-la tão próxima, agora está vendo, né. Quando nós ganhamos uma alimentação que é grande, que dá para dividir com outros, vamos dividir, mesmo que seja uma alimentação pouca, que não dá tanto para dividir, mas a gente vê ali, então não dá para dividir, vamos fazer o comer aqui, vamos dividir para todo mundo no comer, não tem como dividir 1 quilo de alimento para cada, então vamos fazer um panelaço aqui, vamos comer nós tudinho. Mas se nós está todo mundo unido aqui, a gente tem que passar essa fase junto e sem desistir, velho. E não pode desistir do nosso sonho, nossos projetos de vida, não. Eu enxergo 2 luzes no fim do túnel, tá? A primeira delas é a vacina, né? Sem dúvida, a gente precisa correr, a gente perdeu muito tempo, né? Com esses deboches, com essas políticas aí que a gente questiona bastante, tá certo? Do governo federal, principalmente. Então, a gente perdeu muito tempo, a gente perdeu o time, a gente já podia ter pelo menos mais 100 milhões de doses aplicadas, que a gente perdeu a chance de fazer alguns contratos interessantes. Então, vacina, a gente precisa tirar o atraso. E, em segundo lugar, educação. É ensinar como é que se comporta. Ao invés de impedir que a pessoa saia, diga, se você tiver sintomas, evite. Ou use sempre a máscara, porque mesmo sem sintomas você vai estar transmitindo. É dar exemplo. A gente precisa de líderes, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais, que nos dê exemplo de como nos comportar. E a gente tem que mais se resguardar em casa mesmo. Ninguém sabe como é que ela vai viver. Então as pessoas, depois que passa isso, depois que as pessoas podem botar o pescoço para fora, tá todo mundo vacinado, as pessoas vão sair de casa, as pessoas vão ter mais filhos, as pessoas vão comprar mais apartamentos, mais casas, mais carros, mais consumo. A vida continua, o mundo não é só mais lockdowns, fechamentos em casas e desemprego. Agora eu posso realizar meus sonhos, eu posso voltar a viajar, eu posso sair com minha família. Eu não tenho dúvida, o mundo vai voltar a brilhar final desse ano, começo de 22, e a gente vai passar por essa, né? Assim, apesar dos milhões de pessoas que efetivamente perderam sua vida, isso aí não existe preço, não existe retorno, né, dessas pessoas, mas o futuro vai ser melhor. O fim do mundo não é agora, não foi na gripe espanhola, não foi na Primeira Guerra Mundial e nem na Segunda, e não vai ser na coronavírus.